Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e neste vídeo eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Falarei hoje sobre Dom Casmurro, de Joaquim Maria Machado de Assis. Considerados por muitos o maior nome da literatura brasileira, um título que eu acho muito justo, mas que eu preciso ainda de muita prática, preciso me aprofundar muito para dar minha opinião com mais convicção. Isto porque foi o meu primeiro livro lido do Machado de Assis, eu não havia lido nada dele até hoje, o que era uma falha minha enquanto humano, enquanto brasileiro, mas finalmente eu resolvi esse problema, eu preenchi essa lacuna e foi uma experiência incrível. Então já digo isso de imediato, foi muito bom, foi muito bacana. Eu li nessa edição da Príncipes, uma edição bem simples. É um livro pequeno, como vocês podem ver, com uma diagramação bem confortável. O texto do Machado de Assis é dividido em vários capítulos pequenos, acho que são mais de 150 capítulos, todos bem curtos, onde ele vai se propor a tratar de reflexões do personagem, onde ele vai, através do personagem, apresentar pessoas, descrever situações e assim sucessivamente. É um livro muito bem escrito. A forma como o Machado de Assis usa as palavras são muito agradáveis também, então é um texto completamente diferente dos textos que nós estamos acostumados a ler, principalmente se nós pegarmos livros mais atuais, né? E aí, falando sobre a edição, que eu acho interessante, primeiro é uma edição bem simples, como eu havia dito, inclusive a minha, ela deu uma rachada aqui no meio, conforme eu ia lendo, ia dobrando e tudo mais. Mas é uma edição bem interessante, até porque ela é bem econômica também, ela é bem barata. E no final dela ainda vem com algumas questões. Então, se você quer ler esse livro para treinar para algum vestibular ou algo assim, ela acaba tendo isto que ajuda bastante também. Então fica aqui a dica, é uma edição bem barata e uma edição também com essas perguntas no final que pode auxiliar você, pode te dar um horizonte, correto? Mas vamos ao que de fato importa, que é o conteúdo da obra. É o livro que é narrado em primeira pessoa, numa sociedade ali no Rio de Janeiro, por Bento Santiago, onde ele vai contar a sua vida ali desde o ano de 1857, quando ele então tinha 15 anos de idade. Ele vai descrevendo como era ali a região onde ele morava, ele vai descrevendo por que ele recebeu o apelido de Dom Casmurro, vai falar que isso se trata de uma ocasião onde ele estava em um trem e um rapaz deu esse apelido a ele justamente pela cara dele de bravo, uma cara meio fechada, enfim. E por isso ele passou a usar a alcunha de Dom Casmurro. Ele vai contar também sobre cada membro da sua família, vai falar sobre sua mãe, vai falar sobre seu pai, que a essa altura já havia falecido, vai falar sobre José Dias, ou se você preferir chamar assim, o agregado, que era alguém que seu pai havia conhecido e posto dentro de casa e passou a morar com eles. Então ele vai contar sobre várias pessoas, sobre uma prima dele que é muito presente dentro da história, e assim vai indo. E aí nós vamos chegar no ponto mais importante, que é a Capitu. Ele vai contar sobre como era a infância dos dois juntos, porque eles eram amigos, eles eram próximos desde muito novos. Havia uma diferença ali de um ano, isto é, o Bento Santiago tinha 15 anos, a Capitu tinha 14, ou seja, uma idade bem parecida, e eles brincavam desde pequenos juntos, e isso foi fazendo com que surgisse um sentimento entre ambos. Então, por exemplo, quando nós entramos na história, quando o Bentinho já está com seus 15 anos, ali nós percebemos que já há algum sentimento. E a história vai se desenrolando, esse sentimento vai crescendo cada vez mais.
vão começando a surgir momentos de reciprocidade, porque até então a narração é em primeira pessoa, então é o Bento Santiago falando o que ele sentia. Mas aí de repente nós vamos vendo que a Capitu também tinha interesse no Bentinho, certo? Mas algo acontece e isso muda completamente a projeção de futuro deles. Por quê? O Bentinho era filho único, mas sua mãe, antes dele, havia tido um filho. Aliás, ela engravidou, mas o filho faleceu antes de nascer. E por isso ter acontecido, ela fez uma promessa à igreja. Ela falou, olha, como eu perdi meu filho, eu terei outro, e esse meu filho será um padre. Eu estou fazendo essa promessa. Eu vou dar um padre à igreja. Esta era a promessa da mãe de Bentinho. Então, Bentinho teria que seguir essa vida eclesiástica. Ele teria que ser um religioso. E é claro que isso inviabilizaria o relacionamento dele com Capitu. Por isso, ele começa de todas as formas tentar fugir, tentar não ir para esse seminário, tentar não seguir nessa carreira, porque na realidade o que ele queria de fato era construir uma família e dar continuidade ao romance que ele tinha com Capitu. Então eu vou descrever para vocês, aqui na página 43, um trecho onde ele pede ajuda para o José Dias, que é o agregado. Ele diz bem assim: mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre, disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso, continuei eu, não menos pasmado que ele. Não tenho jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço tudo que ela manda. Estou pronto a ser o que for do seu agrado. Até cocheiro de ônibus. Padre, não. Não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é para mim. Todo esse discurso não me saiu assim, de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer no texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-me espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse, mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão: conto com o Senhor para salvar-me. Ou seja, você vê que o Bentinho, ele queria de todas as formas fugir desse destino, que na realidade era um destino que sua mãe havia projetado para ele, e o que, na sociedade da época, era muito natural. Então, ele diz que ele aceitaria qualquer profissão, aceitaria fazer qualquer coisa. Tudo que ele não queria era ser padre, e justamente pela inviabilização do seu relacionamento com Capitu. E a história vai se desenrolando. Capitu, que desde o início é narrada como uma pessoa um pouco mais madura que Bentinho, ela de uma forma genial coloca ele contra a parede. Porque ela olha para Bentinho e fala: olha, Bentinho, já que você vai ser padre, já que você vai me deixar, eu quero que você me faça uma promessa. Aí Bentinho olha e fala: que promessa? Eu quero que você seja o padre responsável por realizar o meu casamento. Bentinho se assusta e fala: não, mas como assim? Eu não posso realizar o seu casamento. E é a partir disso, Bentinho e Capitu fazem a promessa um para o outro de que se eles se casassem, seria um com o outro. Então a Capitu não se casaria com uma terceira pessoa, o Bentinho não se casaria com uma terceira pessoa. Eles estavam destinados, por uma promessa, a se casar entre si. E a história vai continuando novamente, vai se desenrolando. E aí nós vemos várias questões. Então nós vemos, por exemplo, a questão da escravidão, que ela é superficial dentro do texto, mas tem também porque a família do Bentinho, ela vivia de aluguéis de escravos, então ela alugava para as pessoas e daí tirava sua fonte de renda. Nós vemos toda a questão religiosa, porque em determinado momento o Bentinho não consegue mais fugir e ele vai para o seminário para estudar
para se tornar padre. Lá ele vai conhecer Escobar, que vai ser muito relevante para o decorrer da história. Então a história vai fluindo, nós vamos conseguindo entender o contexto, conseguindo ver as diferenças da sociedade da época para a sociedade de hoje, que é claro que é muito distante, estão falando de 150 anos atrás, na verdade isso, 150 anos atrás, então realmente é uma distância muito grande. E aí, Bentinho, ele começa a revelar um lado que ele tinha, que era um lado inseguro, um lado ciumento, talvez possessivo. E que eu vou ler outro trecho aqui para vocês que vocês possam ter uma noção disso. Se encontra na página 110 dessa edição da Príncipes. Essa descrição de sentimento que ele vai passar aqui, ela ocorre após ele ver uma suposta troca de olhares entre Capitu e um rapaz, certo? E ele fugiu da Capitu, ele se isolou e aí ele diz o seguinte: escapei ao agregado, escapei a minha mãe não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me e perseguia-me. Eu atirava-me à cama e rolava comigo e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado diante dela, que não choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo, voltava-lhe as costas. Ou seja, desde o começo, nós vemos que Bentinho ele tinha algumas inseguranças. Bentinho ele tinha sonhos, então nós podemos aí presumir que ele era um cara que criava muitas expectativas sobre as coisas. Bentinho, desde o começo da história, ele diz que quando ele era pequeno, ele fazia promessas a Deus, né? Então, eu quero tal coisa, se eu conseguir tal coisa, eu vou orar, aliás, rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos, e ele não cumpria. Então, Bentinho, desde o começo, ele tem ali algumas atitudes bem questionáveis, como por exemplo aqui, que no momento da raiva, ele disse para si próprio que se tornaria padre e que jamais perdoaria Capitu. Mas nós veremos que isso não se concretizou. Então, ele é uma pessoa, na minha opinião, não tão confiável assim. Até porque a vida do Bentinho vai melhorar, porque ele consegue fazer com que sua mãe mantenha a promessa dela, mas sem envolver ele. Ele dá uma desviadinha no jogo de palavras, ele fala: olha mãe, você prometeu um padre à igreja. Então banque a educação de um outro padre, entregue esse padre e me deixe seguir a vida em outra profissão. E após muita conversa, de fato eles fazem isso, então o Bentinho ele deixa de seguir a carreira de padre. A mãe de Bentinho se responsabilizaria por custear um outro padre, que seria formado dentro da igreja católica. E Bentinho ele se torna bacharel em Direito, isso com 22 anos de idade. E aí ele acaba se casando com Capitu. Diante disso, nós vemos uma aproximação ainda maior entre Bentinho e Escobar, que acaba se casando também com uma amiga muito próxima de Capitu, que era a Sancha. Então, basicamente, nós temos dois casais ali. E aí, em um determinado momento, Bentinho chegará do trabalho em casa e Capitu lhe contará, ela contará de livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma, que o Escobar havia passado ali e tal, conversado com ela, uma questão de trabalho, uma questão de economia, na verdade, né? E aí ela conta pra ele. E aí beleza, ele não gostou dessa situação, e tudo bem, é compreensível, ainda mais para a sociedade da época. E ele fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Até porque tem algo que fica muito claro dentro do livro que incomodava Bentinho.
que era o apelido que o Escobar dava para Capitu, que era o apelido de cunhadinha. Ele não gostava. Acho que ele achava muito próximo, muito íntimo, algo assim. Então, várias vezes ele critica esse apelido, demonstra não gostar. E a história vai se desenrolando. Capitu e Bentinho finalmente têm um filho. E esse filho começa a crescer e crescer. E aí Capitu comenta que ele tem o olhar do Escobar. O olhar no sentido, o jeito de olhar, sabe? Tipo, olhar as caras que ele faz quando ele olha. Nesse sentido, nessa perspectiva. E aí Bentinho acende um pouquinho mais a luz. E aí Escobar, ele partirá desta vida para outra, né? E Capitu demonstrará bastante sofrimento no velório dele. Isso faz com que Bentinho acenda mais ainda essa luz. E aí vai se desenrolando a história. Chega no momento que Bentinho chega e fala: chega, fui traído, Capitu não foi fiel e eu quero divórcio. E eles se divorciam, se separam. E aí, basicamente, quando a gente fala em Dom Casmurro, esse é o principal aspecto que é debatido dentro da história. Porque o Machado de Assis, ele não entrega de fato o que aconteceu, se houve ou não traição. Na realidade, o Bentinho Rodrigues, ele entrega, ele fala, houve. Ele se posiciona. Mas o Bentinho Rodrigues, ele é um cara que ele é um advogado, portanto sabe argumentar. É um cara que teve uma forte participação dentro das instituições religiosas. Ele é um cara que, desde novo, como eu falei, ele fazia promessas sobre pagar rezas e não pagava. Então, ele é um cara pouco confiável de fato, na minha humilde opinião. E os motivos que ele apresenta dentro do texto, para mim, não são conclusivos para colocar a Capitu como uma traidora, na minha humilde opinião. Só que tem um ponto que ele fala que quando o menino cresceu, de fato, ele ficou muito parecido com o Escobar. E aí, eu acho que isso é um ponto muito relevante. Só que a questão é, o quanto que isso é honesto, o quanto que isso é verdadeiro. Porque não dá para nós chegarmos e de fato deduzirmos que a narração, a descrição dele foi 100% honesta. E se a mente dele já estava enviesada por essa desconfiança, ele enxergava o rapaz daquela forma, ou se ele simplesmente disse isso na descrição do livro para dar veracidade à opinião dele, para justificar a atitude que ele teve de desfazer o casamento. Então, é algo questionável. Eu fiz uma enquete no Instagram sobre essa suposta traição. A maioria das pessoas acham sim que houve uma traição. Se não me engano, foram 65% das pessoas, 65% que disseram que houve traição. Eu tenho minhas dúvidas, acredito que são poucos motivos, mas de fato esse motivo da questão da aparência é muito relevante. Mas é isso. Agora eu deixo espaço para vocês opinarem. Se vocês acharam que houve traição, se posicionem aí no comentário. Se vocês acharam que não houve, também se posicionem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. A nossa 51ª, meu primeiro contato com Machado de Assis. Espero que o primeiro de muitos, pois eu gostei bastante. Então é isso, se vocês gostaram, deixem um like. Até a próxima e um forte abraço.